A economia brasileira parece sofrer de uma esquizofrenia contábil fascinante, para não dizer trágica. De um lado da fronteira, batemos recordes sucessivos de empresas com a corda no pescoço, pedindo socorro à justiça. Do outro, num passe de mágica caribenha, o patrimônio verde e amarelo guardado a 7 chaves, e algumas palmeiras, em paraísos fiscais atinge cifras estratosféricas. Não é feitiçaria. É gestão inversa. A velha máxima dono rico, empresa pobre nunca foi tão atual e sofisticada. Mas como chegamos a esse ponto onde privatizar o lucro no exterior e estatizar o prejuízo, ou socializá-lo via calotes e demissões, virou o esporte nacional favorito da elite econômica? Vamos entender olhando para os números e principalmente para a lei. Porque a contabilidade, ao contrário dos discursos, não aceita desaforos. E isso não é pauta de esquerda nem de direita. É matemática. É direito. É dever de ofício. Enquanto a economia real patina, o Brasil offshore vai de vento em popa. Segundo dados do Banco Central, o dinheiro de brasileiros fora do país atingiu a bagatela de 654,5 bilhões de dólares, algo em torno de 3,6 trilhões de reais. Para se ter uma ideia, isso é quase o dobro das reservas internacionais do próprio Banco Central do Brasil, que fecharam o ano em cerca de 329 bilhões de dólares. Destes recursos, a maior fatia está em destinos exóticos e acolhedores para o capital: Países Baixos, Ilhas Virgens Britânicas, Cayman e Bahamas. O mais curioso? Apenas cerca de 29 mil felizardos, entre pessoas físicas e jurídicas, detêm essa fortuna. E isso é o que está declarado. Estimativas sobre o capital não declarado, a famosa evasão, sugerem cifras igualmente monumentais. Vazamentos como os Pandora Papers e Panama Papers já mostraram como empresários políticos e figurões utilizam offshores para blindar patrimônio. Nos Pandora Papers de 2021, cerca de 2 mil brasileiros foram identificados como sócios de empresas em paraísos fiscais. Agora, voltemos ao fuso horário de Brasília. Em 2025, o Brasil bateu o recorde histórico de recuperações judiciais. Foram 2.466 pedidos, acomodando-se em um patamar historicamente elevado de estresse financeiro corporativo. A Serasa Experian aponta um cenário ainda mais desolador: 8,9 milhões de empresas inadimplentes, somando 213 bilhões de reais em dívidas. O crédito caro, com o Brasil ostentando o segundo maior juro real do mundo, acima de 9% ao ano, sufoca quem tenta produzir. A matemática é cruel. Enquanto a Selic esmaga o capital de giro da padaria da esquina e da média indústria, os juros altos garantem rentabilidade para quem tem dinheiro sobrando, que, convenientemente, é remetido para o exterior. Em dezembro de 2024, as remessas de lucros e dividendos ao exterior bateram um recorde histórico de 18 bilhões de dólares em um único mês. O total da fuga de capitais pela via financeira em 2024 atingiu 87,2 bilhões de dólares. Também recorde histórico. Como conectar esses dois mundos? A resposta está na blindagem patrimonial e na gestão assimétrica do risco. É a institucionalização da fraude contábil moral. O passivo fica no Brasil, o ativo vai para fora. Não é incompetência. É uma estratégia calculada de transferência de riqueza. O roteiro costuma seguir uma coreografia conhecida. Primeiro, a captação. A empresa toma crédito caro ou emite debêntures no Brasil, enquanto o controlador estrutura uma holding em paraíso fiscal. Segundo, a remessa de lucros. O CNPJ fica descapitalizado operando no limite, enquanto lucros e dividendos voam para as Ilhas Virgens. Terceiro, a crise. A empresa não aguenta os juros da Selic e sufoca. O patrimônio do controlador segue blindado e rendendo. Quarto, o calote legalizado. Pedido de recuperação judicial. Fornecedores e trabalhadores choram. O dono rico assiste à crise do iate no Caribe. Casos emblemáticos não faltam na nossa história recente. O CNPJ derrete enquanto o CPF, ou offshore do controlador, continua blindado e sorridente. Rir para não chorar. Se consolidarmos o balanço do Brasil onshore com o Brasil offshore, o que vemos? Um país com 654,5 bilhões de dólares em ativos externos nas mãos de 29 mil pessoas, enquanto 8,9 milhões de CNPJs sufocam com 213 bilhões de reais em dívidas. Contabilmente a lógica é irrefutável. Os ativos estão crescendo no exterior, o Brasil vai de vento em popa. Enquanto os passivos pipocam no Brasil, o Brasil sangra. Isso não é má gestão.
É gestão inversa, uma estratégia consciente que beneficia poucos em detrimento da maioria. O Banco Central do Brasil não é uma entidade acadêmica debatendo teses. É uma autarquia com deveres constitucionais e fiduciários explícitos, definidos em lei. A Lei Complementar 179 de 2021 estabelece em seu artigo 1º que o objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços e, sem prejuízo disso, também deve suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. No entanto, a atual política de juros reais estratosféricos não combate a inflação brasileira, que é majoritariamente de custos e de repasse cambial. O que o juro real acima de 9% faz na prática? Aumenta a inflação através do custo financeiro que as empresas repassam aos preços. Atrai capital especulativo, o chamado carry trade, que entra apenas para capturar o prêmio absurdo e sai ao primeiro sinal de tempestade, gerando mais volatilidade cambial. E sufoca a economia real, contrariando o próprio dever legal de fomentar o pleno emprego. Manter juros reais altíssimos que não combatem a inflação, mas servem para remunerar o capital especulativo, configura um desvio de finalidade na gestão do dinheiro público. É o descumprimento do dever fiduciário de gerir a moeda no interesse da nação. Um gestor de fundo que fizesse isso com o dinheiro de seus cotistas seria processado. O Banco Central faz com o dinheiro de 215 milhões de brasileiros. A solução para estancar essa sangria não é uma proposta heterodoxa. É o cumprimento da boa gestão contábil e do dever de ofício, a adoção de um câmbio neutro administrado via banda cambial. O mecanismo é simples e não exige doutorado em economia para entender. O Banco Central intervém ativamente no mercado de câmbio, vendendo reservas quando o real está fraco e comprando quando está forte. Isso mantém o câmbio dentro de uma banda previsível e neutra. Com o fluxo da economia real controlado pela banda cambial, a estabilidade do poder de compra da moeda, mandato legal do Banco Central, é garantida sem a necessidade de juros absurdos. Com o câmbio estável, o repasse cambial para a inflação desaparece. Sem a necessidade de atrair capital especulativo para segurar o dólar, a taxa de juros real pode e deve ser limitada a no máximo 2%. O juro passa a cumprir sua função clássica, regular a oferta e a demanda interna. Nada mais. O câmbio neutro é o fiel da balança que elimina a esquizofrenia. É a troca justa que integra o Brasil offshore e o Brasil onshore. Sem a volatilidade cambial que incentiva a especulação, e sem o prêmio da Selic alta, o incentivo para sangrar a empresa aqui e esconder o lucro lá fora desaparece. Transformar isso em debate partidário é, no mínimo, ridículo. Câmbio neutro não é de esquerda nem de direita. Juros reais de 2% não são socialismo nem liberalismo. São contabilidade. São boa gestão. São o cumprimento da lei. Pelo menos as praias das Ilhas Virgens são bonitas. Pena que a passagem está cara com o real no chão.